Olá, crianças de todo o Brasil. Meu nome é Douglas e hoje estou aqui para falar com cada uma de vocês que hoje são crianças, que vivem nesse país, vivem com seus pais, suas mães, seus irmãos, enfim. Todos vocês hoje prestem atenção. Todos vocês que são crianças hoje prestem atenção no que eu vou falar, porque é algo muito importante para a vida de vocês. Porque o que vai ser dito aqui é algo que eu espero que vocês possam fazer daqui para frente. Se ainda não estiverem fazendo, comecem a fazer a partir de hoje. Porque hoje eu vou falar sobre ler livros. Sim, porque desde a infância, muitas crianças são estimuladas a ler pelos seus pais, nas escolas, enfim. Mas qual a qualidade daquilo que a criança tem lido hoje? Será que os livros que as crianças leem hoje, os livros infanto-juvenis, têm algo de útil, de bom, que possa acrescentar para a vida dessas crianças? Isso tem que As crianças têm que saber disso. Os pais têm que saber disso. Porque, infelizmente, hoje muitos livros ensinam coisas erradas. E quando isso não é passado pelos pais, eles ficam sem saber, a criança acaba lendo algo que pode interferir na sua vida como criança. E dali, quando isso começa a acontecer na infância, isso aí vai ao longo da vida dela. E ela vai vivendo uma vida, assim, digamos, errada, com conceitos errados. E muitos livros hoje, infelizmente, são usados para fazer isso com as crianças. E isso é uma covardia com as crianças de hoje, que são, digamos assim, indefesas quanto a esse tipo de linguagem usada nos livros. Então, existem muitas coisas que são impróprias para uma criança. Por isso, hoje eu vou ler aqui uma mensagem sobre as Escrituras. Sim, as Escrituras, que são aqui, que é muito conhecido como Bíblia. Mas eu prefiro falar as Escrituras, porque é nas Escrituras que são as coisas mais importantes para a vida de uma criança. Eu sei, eu falo isso por experiência própria, porque durante a minha infância eu li as Escrituras. Claro que não lia um livro inteiro, mas lia algumas páginas. E isso durante muitos anos. Durante muitos anos da minha infância eu li as Escrituras. E isso foi bom para a minha vida. E eu tenho certeza que se as crianças de hoje lerem as Escrituras, o que elas lerem aqui também será muito bom, muito útil, muito perfeito para a vida delas. Então, o texto que eu vou ler hoje sobre as Escrituras está aqui na segunda epístola de Paulo para Timóteo. E é um texto muito importante que eu vou ler aqui agora. Esse texto aqui fala sobre a infância de Timóteo, quando ele era ainda criança. O que aconteceu com Timóteo quando ele era ainda criança em relação às Escrituras? Eu vou ler aqui agora. Está escrito assim: e que, desde a infância, sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, Timóteo, quando era criança, junto com outras crianças da mesma idade que ele, não sei as outras crianças, mas ele já sabia, mesmo sendo uma criança, ele já sabia que as sagradas letras que poderiam lhe tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus estavam nas Escrituras. Por isso, ele lia as Escrituras. Por isso, ele sempre permaneceu naquilo
que ele aprendeu lendo as Escrituras. Ele sempre permaneceu naquilo de que ele foi inteirado lendo as Escrituras. Ele nunca se desviou do que ele leu nas Escrituras. Mesmo ele sendo criança, isso aconteceu na vida dele. Isso foi algo marcante, foi algo bom, foi algo decisivo na vida dele, que fez com que ele chegasse à vida adulta com muito mais consciência dos seus direitos, dos seus deveres, porque as Escrituras eles ensinou a Timóteo muitas coisas importantes para ele viver neste mundo. E é o mesmo que pode acontecer com as crianças hoje. Se as crianças hoje começarem a saber, desde quando são crianças agora, começarem a saber que as sagradas letras que podem torná-las sábias para a salvação pela fé em Cristo Jesus estão nas Escrituras, elas vão procurar ler as Escrituras. Vão procurar aprender o que está nas Escrituras. Vão procurar se inteirar do que está escrito nas Escrituras. Elas vão ter esse interesse. Elas serão estimuladas e encorajadas a ler as Escrituras, que fará com que elas possam se tornar sábias para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Nas Escrituras, elas vão aprender sobre a criação do universo. Ou seja, elas vão ler tudo aquilo que Deus criou no céu, na terra e no mar, em tudo que neles há. Toda a criação perfeita de Deus já está escrita no primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. Elas vão aprender os provérbios de Salomão. Elas vão ler o livro de Eclesiastes de Salomão, mais um livro próprio para crianças. Elas vão aprender, elas vão ler toda a história da vida do Senhor Jesus. Tudo aquilo que o Senhor Jesus começou a fazer e ensinar está escrito ali. E as crianças vão ler isso, vão se inteirar disso aí. Elas vão ler também o último livro das Escrituras, que se chama o Apocalipse de João. Elas vão ler e vão saber todas as coisas que vão acontecer neste mundo até o fim dos tempos. Elas vão ler que haverá novos céus e nova terra. Elas vão ler isso. E que nesse novo céu e nova terra habitará a justiça. Elas vão ler isso. Elas vão ficar conscientizadas disso. Então, além dessas coisas, existem muitos princípios e valores éticos e morais que as crianças vão ler nas Escrituras e vão aplicar isso em suas vidas. Porque isso servirá para a vida delas. Irá forjar o caráter delas. O modo de pensar, de falar e agir para cada uma criança, vai ser de acordo com o que está escrito nas Escrituras. Elas vão aprender isso. E isso vai estar na vida delas. Elas vão permanecer no que leram. Muita coisa boa está nas Escrituras para as crianças de hoje. Então, as crianças têm que ser estimuladas a ler as Escrituras. Não existe nesse mundo, na literatura aí mundial, nenhum outro livro que se compare às Escrituras. Nenhum outro livro traz tantos benefícios e valores e coisas boas para as crianças do que as Escrituras. Então, as crianças têm que ser estimuladas a lerem as Escrituras. Foi isso que aconteceu com Timóteo. E ele se deu bem na vida. As crianças, isso vai acontecer com as crianças também. Elas vão se dar bem quando lerem as Escrituras. Então, eu espero que os pais, hoje, se quiserem ver os seus filhos tendo vidas saudáveis, sem máculas, tendo uma vida irrepreensível em todo o tempo, desde quando são crianças agora até a velhice, eu espero que os pais estimulem seus filhos a lerem as Escrituras, porque isso vai acontecer na vida delas. É assim que vai acontecer. Então, não deixe seus filhos perderem tempo com livros que existem por aí. Não façam isso.
as Escrituras têm um conhecimento muito mais avançado do que esses livros que existem por aí. É verdade. E os seus filhos precisam se inteirar desse conhecimento, precisam ter esse conhecimento em suas vidas, mesmo que ainda sejam crianças, para que possam crescer com esses conhecimentos e colocá-los em prática ao longo de sua vida. Tem que ser assim. Só assim essas crianças de hoje serão adultos conscientes, conscientizados, não vão se deixar levar e nem serem enganados por ninguém. O que está escrito vai fazer com que eles nunca caiam no engano, na mentira, na criminalidade, na prostituição e em várias outras coisas ruins que levam muitas pessoas para a ruína e perdição. Quando elas estiverem conscientizadas do que está escrito nas Escrituras, elas vão levar as suas vidas fora disso aí. Elas nunca vão participar dessas coisas. Pelo contrário, elas vão ter nojo e ojeriza dessas coisas. Tudo porque as Escrituras vão trazer esses benefícios para elas, de elas não quererem se contaminar com as coisas que existem no mundo. Coisas erradas, nocivas, que estragam a vida de muitas crianças hoje. Estão estragando. Não queira isso para os seus filhos. Se você não quer que isso aconteça com seus filhos, estimule os seus filhos a lerem as Escrituras. Você vai ver o resultado disso acontecendo na sua vida, na vida dos seus filhos também. Então, eu espero que essa mensagem de hoje sirva de ânimo, de encorajamento, de estímulo para que as crianças de hoje possam ler as Escrituras. Isso tem que acontecer. O que aconteceu na vida de Timóteo vai acontecer também com as crianças de hoje. Então, as crianças de hoje têm essa oportunidade de ler as Escrituras e conhecer o que está escrito, se inteirar do que está escrito nelas, que é muito importante. É algo decisivo para a vida delas. Hoje, os pais têm que ter sabedoria, têm que ter essa sabedoria de entregar na mão de seus filhos as Escrituras para que elas possam ler. E elas vão ler com certeza. E tudo aquilo que elas lerem, elas vão guardar, elas vão começar a meditar isso no coração delas, elas vão pensar nisso. Isso vai tomar conta do corpo, da alma e do espírito de qualquer criança que se inteirar do que está escrito nas Escrituras. É assim que vai acontecer. E quando ela for velha, ela nunca vai se desviar dos princípios morais, éticos e dos valores que ela aprendeu por ter lido as Escrituras quando era criança. Então, essa é a mensagem de hoje. Eu espero que todas as crianças que vivem nesse país, que são milhões e milhões de crianças, possam ser estimuladas a lerem as Escrituras. Eu já li as Escrituras 3 vezes. Não quando eu era criança, mas quando eu era já mais ali depois dos meus 15 anos, por aí, eu comecei a ler as Escrituras e li as Escrituras 3 vezes. E isso foi muito importante para mim. Então, fica aqui o meu estímulo para que as crianças de hoje leiam as Escrituras. Leiam mesmo, se interessem em ler. E busquem nelas as coisas boas que elas podem te ensinar. Que você possa aprender o que está escrito, que é para o seu próprio bem. Então, eu espero que as crianças de hoje tenham esse interesse. Porque as crianças de hoje estão muito, assim, voltadas mais para a internet, WhatsApp, Facebook, YouTube, jogos de celular, enfim. Elas passam muito mais tempo com essas coisas do que lendo as Escrituras. Então, fica aqui esse estímulo para que as crianças para que as crianças possam ter um tempo para ler as Escrituras, meia hora por dia, enfim,
Aí cada criança vai ter o seu próprio tempo para ler as escrituras. Eu espero que isso aconteça, para que as crianças de hoje saibam que o melhor que elas podem fazer para as suas próprias vidas é ler as escrituras. Eu espero que isso aconteça. Então fica aqui essa mensagem, que essa mensagem possa edificar a vida das crianças que começarem a ler as escrituras hoje. Então essa mensagem hoje, em nome do Senhor Jesus, para todas as crianças. Amém.